Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Para o nosso primeiro encontro, eu preparei um roteiro pequenininho, vamos falar de quase nada. Vamos tentar segui-lo, iniciar com as apresentações, obviamente. Alguns de vocês, pelos nomes, eu baixei a lista da disciplina, então pelos nomes eu já sei quem são. Como vocês são alunos do terceiro semestre, eu nunca os vi devido à pandemia, então espero ansiosamente o momento de vê-los. Vou falar com vocês a respeito de como será a nossa comunicação na disciplina. Vamos alinhar nossas expectativas para que a gente consiga ter um semestre um pouco mais tranquilo para todos os lados. Vou falar sobre o plano de curso, discutir algumas das competências que são importantes para qualquer cientista da computação e para vocês, estudantes, e vou falar de quais competências nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina. Vou falar um pouco também do modelo de ensino, tentar já antecipar algumas possíveis dúvidas. Vou apresentar todos os conteúdos que nós vamos abordar nessa disciplina, aula a aula. Vou falar das ferramentas indicadas e, claro, vou passar algumas dicas para vocês. Para começar, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês já tenham assistido à apresentação da disciplina de orientação a objetos. Eu postei no SIGA, mas também está disponível lá no meu canal, professor Gabriel Gadelha. Nessa apresentação, professor, você começou e nem disse seu nome. Está aqui, ó, Gabriel Gadelha, meu nome. E nessa apresentação eu falei um pouco sobre mim, falei um pouco da minha experiência e falei, em linhas gerais, um pouco do programa dessa disciplina. Apresentei a ementa e do que a disciplina trata. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, mas também, nessa nossa primeira aula, eu vou abordar vários desses assuntos que impactam diretamente o que será a nossa disciplina e o que esperar dela, certo? Além disso, devido às condições sanitárias e de saúde impostas a nós pela pandemia do Covid, eu temo um momento que eu vou voltar para uma sala de aula e enxergar apenas GIFs e desenhos no lugar de vocês. Portanto, para a gente evitar esse momento, eu gostaria de, mesmo à distância, mesmo que por uma tela pequena, eu quero muito olhar um pouquinho para o rosto de vocês, conhecer, eu queria que vocês se apresentassem. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para cada um. Se possível, fala o seu nome, em que semestre você está, de repente você pode falar quais disciplinas você está matriculada, que aí eu posso dar algumas dicas interessantes. Antes de qualquer coisa, é fundamental que a gente deixe nossas expectativas alinhadas. Muitos de vocês fizeram programação. Por sorte, vocês têm professores que são bem diferentes, e quando eu digo professores, nós somos 20 professores aqui em computação, e os 20 são bem diferentes. Quando vocês vêm de programação para programação orientada a objetos, vocês já pegam uma diferença boa, porque para começar, o Judson gosta muito de Windows, eu gosto de Linux. E não quer dizer que ninguém está certo nem está errado, ou que ninguém é melhor ou pior que o outro. Cada um tem seus gostos, e o SO, por exemplo, é um gosto, e para vocês isso é ótimo, porque vocês vão ter a oportunidade de ver perspectivas diferentes. E isso vai tornar vocês desenvolvedores mais completos, cientistas da computação mais completos. E por um lado, vocês podem esperar, nossa, que maravilha, agora eu vou aprender orientação a objetos, é tudo lindo, com orientação a objetos a gente consegue codificar menos e fazer programas mais complexos. Mas, na realidade, gente, programação orientada a objetos também é uma disciplina de programação. E como qualquer disciplina de programação, você tem que ralar. Não adianta achar que você vai ficar só sorrindo e fazer uma barriga tanquinho. Para você chegar na barriga tanquinho, que é aquele nível que você está programando muito, codificando lá raiz, do jeito que você joga, você está codificando, você vai ter que ralar muito, tem um grande caminho pela frente, e essa disciplina ela exige muito, no sentido que, como vocês precisam trabalhar bastante, programar muito para aprender a programar, nessa disciplina eu vou exigir muito de vocês que vocês programem. Então, ela vai dar um certo trabalho nesse sentido, mas eu garanto para vocês que, se vocês seguirem
inclusive as dicas que eu vou passar daqui a pouco, vocês vão tirar de letra a disciplina e vai ser muito bom para vocês. Aconselho a vocês que vocês acessem o SIGA. Na aba direita, vocês vão encontrar plano de curso. Baixem o plano de curso. No plano de curso, eu explico qual é a metodologia que eu utilizo na disciplina, que é uma metodologia baseada em problemas, também conhecido como PBL. Essa metodologia é uma metodologia ativa, isso significa que ela vai exigir muito de vocês, principalmente porque é uma metodologia centrada no aluno. Nós vamos trabalhar uma situação problema ao longo da disciplina, está tudo explicado no plano do curso. No plano do curso eu também explico como é que eu vou cobrar vocês, quais são as atividades, nós vamos desenvolver um projeto complexo e eu subdividi esse projeto complexo em várias etapas, para que fique mais fácil para a gente desenvolver esse projeto. Então, em cada ponto da disciplina, em cada unidade, a gente vai fazer um pouquinho desse projeto, de tal sorte que ao final do curso, da disciplina de programação orientada a objetos, vocês tenham concluído esse projeto. E o legal é que essa disciplina, como ela acontece no mesmo semestre da disciplina de banco de dados, nós fazemos o trabalho em conjunto. Portanto, num só projeto, vocês vão exercitar a programação orientada a objetos e também vão trabalhar com persistência de dados, utilizando o banco de dados. Por isso que a gente faz um projeto bem completo e que vai ser muito bom para vocês, justamente porque vocês vão conseguir exercitar 2 disciplinas com um projeto só. Eu também expliquei mais alguns detalhes da disciplina naquele vídeo introdutório que eu postei para vocês, disponibilizei no SIGA e também disponibilizei no meu canal. Mas também, ao longo dessa apresentação, eu vou detalhar mais alguns pontos que são importantes que vocês saibam logo desde o primeiro dia de aula, para que a gente possa caminhar bem na disciplina. Essa disciplina, pessoal, a gente vai trabalhar algumas habilidades que são muito valorizadas por empresas, não só empresas brasileiras. Por isso que eu risquei aqui no Hardcoded, risquei esse brasileiras, porque essas competências, elas são muito importantes para qualquer empresa, enquanto empresa de desenvolvimento que procura um desenvolvedor, procura um cientista da computação. A gente espera que um graduado, um formado em ciência da computação, ele tenha facilidade de aprendizado, ele consiga aprender fazendo, ele seja um cara inovador. Para ele ser um cara inovador, ele precisa ter criatividade. É importante que você, como profissional, tenha iniciativa. As empresas buscam também líderes de equipe, por isso que a gente vai, nessa disciplina e nesse trabalho que a gente está fazendo com o banco de dados, a gente vai trabalhar em equipe. E trabalhando em equipe, vocês vão aprender também, vocês vão desenvolver essa competência de liderança. Outro ponto que é muito importante atualmente são 2 competências que eu sinto muita falta nessa galera que tem chegado aqui mais jovem, que é a inteligência emocional e a resiliência. Você exercita a sua inteligência emocional e a sua resiliência quando você aprende a não desistir nas primeiras dificuldades. Uma disciplina, ela vai ter pontos de maior dificuldade. A sua vida, em alguns momentos, você vai ter dificuldade. Quando você iniciar algum trabalho novo, você vai ter dificuldade. Vocês precisam se acostumar a não desistir ao primeiro sinal de dificuldade. Entendo a dificuldade como aquilo que vai te fazer uma pessoa melhor. Sempre que você avança, que você supera uma dificuldade, você dá um passo a mais na sua carreira como pessoa, como profissional, e você se torna uma pessoa melhor. Portanto, nessa disciplina também, durante o desenvolvimento do projeto, vocês vão enfrentar várias dificuldades, mas não desistam, sejam resilientes. E, ao mesmo tempo, apesar de serem resilientes, sejam flexíveis para sair da caixinha, tentar aprender tecnologias novas. Nessa disciplina, vocês vão aprender uma linguagem nova. Então, por mais que você fique nostálgico, Gabriel, gosto muito do C, gostei muito de C++, mas um profissional de ciência da computação, ele precisa estar aberto a conhecer novas linguagens e tecnologias. Além disso, eu queria deixar para vocês algumas frases que eu queria que, na medida do possível, vocês internalizassem e tentassem se esforçar
para exercitar isso no seu dia a dia. Eu sei que não é fácil, mas tente exercitar no seu dia a dia. A primeira frase que eu trago para vocês, ela é de um filósofo grego, ali mais ou menos 400, ano 400, por aí. E essa frase, ela representa muito o que vai ser a nossa disciplina. Como eu antecipei, a nossa disciplina, ela segue uma metodologia baseada em problemas. E eu trouxe essa frase porque Sófocles dizia que deve-se aprender fazendo a coisa. Pelo pensamento, você até acha que sabe. Você não tem certeza até que você tente. E essa frase do Sófocles, ela me lembra uma frase muito famosa do Linus Torvalds. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Linus, ele foi o cara que desenvolveu o Linux. E o Linus, ele estava em um grupo de discussão falando sobre alguns problemas lá no kernel do Linux, e um dos caras falou, isso é fácil de resolver, é só fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí o Linus foi lá e escreveu, speak is easy, show me the code. Ou seja, falar é fácil, me mostra o seu código. Falar, teorizar, funciona até para algumas coisas, mas no nosso caso de programação, a gente precisa praticar, a gente precisa pôr a mão na massa. Além disso, eu queria também que vocês tentem internalizar e lembrar que muitas pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Nós, da ciência da computação, em geral, é um pouco mais introspectivo, fica lá com seu computador e esquece as relações pessoais, mas lembrem-se, você pode ser o melhor programador do mundo. Se você não conseguir se encaixar numa equipe de uma empresa, você vai perder valor. Então, tentem a todo momento, e é por isso que eu estimulo que durante as aulas vocês falem, vocês se comuniquem, tirem dúvidas, falem comigo e falem entre si. Porque é muito importante que vocês saibam trabalhar em equipe, que vocês aprendam a se comunicar melhor, tenham o hábito de conversar, sejam resilientes, aprendam a não desistir nas primeiras oportunidades. Eu sei que qualidades técnicas vocês têm para ir aonde vocês quiserem. Entretanto, vocês precisam ter um pouco mais de confiança, pensar positivo e se desprender de algumas amarras. Lembrem-se que eu treino vocês nessa disciplina e preparo vocês para que vocês, se quiserem trabalhar na Microsoft, vocês vão ter condições de trabalhar na Microsoft. Se quiserem trabalhar para o Google, vocês têm condição de trabalhar para o Google. Se vocês quiserem, no futuro, desbancar o Elon Musk e montar a nova Tesla, vocês têm condição. O que vocês precisam é acreditar em vocês, se desprender de algumas amarras, saberem que não são só as habilidades técnicas que vão te levar mais além. As habilidades pessoais, elas são também extremamente importantes. E por conta de tudo isso, eu queria deixar uma frase do Gandhi, e é do Gandhi mesmo, tá, galera? Não é aquela frase que alguém fala qualquer coisa e põe uma foto lá de alguém que não tem nada a ver e diz que a frase é dele, não. Essa frase é de fato do Gandhi, e é uma frase que eu conheço há alguns anos, e eu gosto muito, e eu queria que vocês lembrassem dessa frase com carinho e tentem pensar no que ela representa. Olha que coisa legal. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Dessa forma, mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. E mais, mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mas não para por aí. Mantenha os seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. E mais, mantenha seus valores positivos, porque seus valores, esses tornam-se seu destino. Então, o destino de vocês, gente, está na mão de vocês. Basta vocês pensarem positivo, terem certeza das competências de vocês, que eu sei que para vocês chegarem até aqui, vocês são extremamente competentes, só precisam acreditar mais em vocês. E eu queria tirar esse espaço dessa aula para falar isso, para tentar convencer vocês de que vocês não precisam desistir pelo meio do caminho. Essa disciplina é fácil? Ela não é fácil. Ela é das mais difíceis do curso?
ela não é das mais difíceis do curso, mas de fato ela exige um pouco de trabalho, porque como qualquer disciplina de programação, ela exige que você treine, que você programe. Mas mantenha a positividade, acredite em você, trabalhe em equipe, que eu tenho certeza que todos vocês vão chegar lá. Em relação ao modelo de ensino e o que nós vamos fazer durante as nossas aulas, geralmente chegam perguntas, inclusive eu já recebi perguntas por e-mail do tipo: os encontros síncronos, professor, você vai passar a lista de presença, você vai fazer chamada, as presenças são obrigatórias? Claro que não. Quando eu digo claro que não, é porque o nosso ensino remoto, ele se baseia em diretrizes que a universidade fez, e dentro dessas diretrizes e da legislação interna, eu nem posso cobrar a presença de vocês no encontro síncrono, tá certo? As presenças de vocês serão cobradas por meio das atividades. Mas isso quer dizer que você não vai participar do encontro síncrono? Pelo contrário, aproveite o encontro síncrono da melhor maneira possível, principalmente para tirar as dúvidas. Eu vou tentar, na medida do possível, me antecipar aos nossos encontros e postar as videoaulas lá no YouTube, colocar lá no SIGA. Eventualmente, eu vou precisar tirar um encontro síncrono para dar uma aula mesmo de conteúdo. Mas, na maioria das vezes, eu gostaria de usar esse encontro síncrono para que a gente tenha um contato mais de tirar dúvida, de conversar, de explorar algum assunto que não ficou muito claro na videoaula. Agora, para isso, você precisa querer participar do encontro síncrono, precisa estar acordado, não é aquela coisa de estar lá ligado no Meet, estar lá na aula, mas estar cochilando, tá? Então, quero todo mundo esperto. E uma das formas de vocês ficarem espertos durante uma aula é participação. Hoje, em especial, eu estou fazendo isso de falar tudo que eu quero falar e depois abrir para vocês, mas normalmente, ao longo das aulas, eu paro a todo momento esperando conversar com vocês e ter um feedback de vocês, certo? Para que a gente possa debater os assuntos e não se transformar num monólogo, senão fica, de fato, muito chato. Eu já tinha antecipado, mas eu reforço. O objetivo dos nossos encontros síncronos vai ser tirar dúvidas. Ah, professor, não consegui assistir a videoaula completa. Eu vou ficar online na hora do encontro síncrono, na nossa sala, tirando a dúvida dos colegas. Se você quiser aproveitar um pouco desse momento para terminar de assistir uma videoaula, voltar e tirar as dúvidas, perfeito, certo? Aproveitem, tentem aproveitar os encontros síncronos para a gente, de fato, discutir os assuntos. As videoaulas serão publicadas semanalmente, momento merchan que eu falei para vocês. Sim, pessoal, vou publicar videoaulas semanalmente. E, além disso, você pode ficar cansado, né? Assiste uma videoaula, assiste outro, fica cansado. De vez em quando você pode dar uma pausa, vai lá na minha playlist de violão, acha graça, vê a deprimência que é o professor tentando fazer um negócio e fazendo mal, mas eu estou lá tentando, e você pode se divertir com isso e pausar. Também vou colocar playlist sobre investimentos, desde cedo, se vocês pensarem no futuro, vai ser bom. Então, não perca tempo, se inscreva lá no meu canal, professor Gabriel Gadelha. Lembra do trabalho que dá para fazer uma videoaula, editar um vídeo. Então, deixa aquele joinha e ativa o sininho. Vocês falaram, professor, tá youtuber? Então, tá aí, momento merchan. Além disso, pessoal, importantíssimo para hoje, você deve estar se perguntando, professor, já que o senhor não vai cobrar presença, falou em atividades, como vai ser composta a nota da disciplina? Eu já antecipei para vocês que vocês vão desenvolver um projeto. Eu já antecipei para vocês que eu vou separar esse projeto, eu vou subdividir esse projeto em atividades menores, de tal sorte que quando chegar no final, juntando essas atividades menores, nós vamos ter construído um software de médio porte, inclusive com persistência de dados em banco de dados. Agora, tem alguns poréns. O primeiro é em relação às equipes. Eu sempre fui muito flexível com relação às equipes. Este semestre, por exemplo, vocês vão se dividir em equipes de 3. Mas esse semestre eu vou ser um pouco mais inflexível, justamente porque eu preciso trabalhar melhor aquelas competências em vocês. Se vocês chegarem para trabalhar na empresa,
tirando o Davi, que trabalha numa empresa que ele conhece todo mundo, porque são todos alunos nossos, mas a maioria das empresas que vocês chegarem para trabalhar, vocês vão trabalhar com desconhecidos. Vocês precisam ter competências, inteligência emocional, competências comportamentais, para que vocês se encaixem numa equipe de desconhecidos e consigam produzir, porque é isso que o mercado pede de vocês. Então, nessa disciplina, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou ser inflexível nesse ponto, que as equipes precisam ser equipes de 3 alunos e mais, eu vou sortear os alunos nas equipes, certo? Então, como são equipes de 3, eu acho que nós somos 50 e alguns aqui nessa disciplina, eu vou dividir todas as equipes e também vou sortear o tema do trabalho de todas as equipes. Todos os trabalhos dessa disciplina fui eu que pensei. Eu pensei nesses trabalhos cuidadosamente para que os trabalhos estejam aliados com os meus objetivos pedagógicos dentro dessa disciplina. Como eu falei no vídeo inicial, nessa disciplina eu preciso passar para vocês a base da orientação a objetos. Classes, objetos, abstração, visibilidade, encapsulamento, polimorfismo, herança, interfaces, classes abstratas. E esses objetivos pedagógicos eles estarão alinhados com os trabalhos que eu projetei com muito carinho para vocês. Por isso que eu vou fazer exatamente isso nessa disciplina. E aí você pode ficar com dúvida. Ah, professor, mas eu posso fazer um trabalho em dupla? Ou eu posso escolher certo tema? Nessa disciplina eu vou fazer diferente. Então, deixo esse vídeo aqui para vocês. Assistam e respondam a minha pergunta nos seus pensamentos. Vou passar o videozinho rápido para vocês. Sim, pessoal, eu trabalho em grupos de 3 pessoas. Nem menos nem mais, 3 pessoas. Querido professor, pode ser 6 pessoas, porque meu grupo envolve 6 pessoas. Ah, eu já fiz o meu, eu já poderia fazer individual? Tipo isso, galera. Ah, professor, grupo de 3 pessoas, eu conversei com alguns empreendedores, alguns amigos que têm startup, que têm empresa de desenvolvimento, tanto aqui em Fortaleza, e eles me reclamaram muito dos alunos com dificuldade de trabalho em equipe. E aí a gente estava conversando, surgiu essa ideia de fazer um trabalho prático, como eu já fazia, mas que em vez de deixar vocês se organizarem, eu sortear e posicionar vocês nas equipes, certo? Ah, professor, mas tem uma pessoa da equipe que não está fazendo o trabalho. Neste trabalho de desenvolvimento, vocês vão fazer tudo e submeter tudo no GitHub. Lá no GitHub eu consigo ter acesso a todo trecho de código que vocês fizeram, eu sei quem fez aquele trecho de código, quem alterou, e eu vou dar as notas com base no trabalho de cada um de vocês. Portanto, também não vai adiantar tentar se escorar no colega, porque utiliza esse artifício. E se alguém tiver ainda assim se escorando, vocês podem falar comigo, porque trabalho em equipe é isso. E aí a gente pode conversar e tentar outra alternativa. Mas é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver certas competências que vocês muitas vezes não estão fortalecendo aqui na graduação. E o objetivo da graduação é que vocês passem por dificuldades aqui, para que vocês não tenham que passar por dificuldades quando vocês começarem a trabalhar, para que essa transição ela seja mais suave. Em relação ao conteúdo, eu separei o nosso conteúdo da disciplina como de praxe em 3 unidades. Na primeira unidade, vocês vão ver o básico de orientação a objetos, vão entender por que nós vamos usar Java, por que é importante estudar orientação a objetos, vão conhecer a plataforma Java, o que é abstração, classe, objetos, construtores, vão estudar um pouquinho mais para aprender como construir um objeto, definindo bem os atributos e métodos, vão conhecer sobrecarga. Eu vou tirar uma aula para falar um pouco sobre arquitetura de software, que é muito importante, visto que nós vamos fazer um projeto do começo ao fim. A arquitetura de software é um conteúdo um pouco mais avançado, mas eu vou introduzi-lo nesta disciplina para que vocês consigam fazer um software utilizando uma infraestrutura e utilizando alguns padrões que façam com que esse software ele já tenha uma qualidade considerável. Vou finalizar essa unidade 1 falando de encapsulamento,
E só no final da unidade 1 é que eu vou falar para vocês como utilizar a IDE para programar em Java. Ah, professor, lá em programação, desde o começo eu já usava IDE. É super válido. A IDE é uma alternativa de produtividade. A gente precisa ser produtivo. Nessa disciplina, eu preciso mostrar para vocês algumas coisas que estão por trás. A parte de compilar, de entender um bytecode que é diferente, certo? Então, a IDE ela vai abstrair muita coisa. Eu preciso que na primeira unidade vocês entendam como as coisas funcionam. Então, por conta disso, nós não vamos usar a IDE na primeira unidade, só no finalzinho da unidade. Na segunda unidade, vamos nos aprofundar nos pilares da orientação a objetos. Associação, herança, interfaces, classes abstratas e polimorfismo. Eu vou tirar também um tempo da segunda unidade para ensinar para vocês como é que vocês vão utilizar banco de dados com Java, que é por meio da API chamada JDBC. Eu conversei com a professora Angélica, que é a professora de banco de dados, e eu acredito que se eu falar de banco de dados aqui mais ou menos no meio da segunda unidade, vocês já vão ter aprendido a criar tabelas no banco de dados, a colocar atributos numa tabela do banco de dados, então vai dar tudo certo e a integração das disciplinas vai funcionar bem. Inclusive, vai ser muito bom para vocês que vocês já vejam como conectar um banco de dados com a linguagem de programação. Na minha época, lá atrás, milhares de anos, quando eu estava aprendendo a programar, estava na graduação, eu vi a disciplina de banco de dados e eu cheguei no final da disciplina sem nem imaginar como é que eu ia usar o banco de dados junto com a linguagem de programação. Então, esse problema vocês não vão ter, porque nessa disciplina a gente vai já unir os dois na segunda unidade. A terceira unidade, ela é uma unidade um pouco mais prática na parte de Java. Eu vou mostrar para vocês ainda um outro tipo de polimorfismo, vou falar de alguns detalhes da linguagem, como é que vocês tratam exceções, anotações, e vamos falar de interface gráfica em Java. E aí, para falar de interface gráfica em Java, eu utilizo o JavaFX, que é bem legal, tem alguns recursos visuais para vocês montarem a interface arrastando e colando. Bem tranquilo. Vou finalizar a disciplina falando de padrões de projeto. E aí eu vou passar alguns conteúdos para vocês sobre padrões, que vocês também vão ser avaliados por meio de apresentações. Nesses encontros que vocês vão fazer apresentações sobre padrões, eu preciso cobrar a presença de vocês, porque é uma atividade. Eu reservei 2 aulas aqui no final que eu chamei de buffer de contingência. Eventualmente, eu posso precisar explorar um pouco mais algum conteúdo. De repente, passar um pouco mais de tempo falando de Java com banco de dados, ou passar um pouco mais de tempo falando de padrões de projeto, talvez. Então, eu tenho 2 aulas aqui para a gente readequar o nosso conteúdo, caso surja a necessidade. A apresentação do nosso trabalho final ficou para o dia 18. 18 para os alunos que não estão matriculados em banco de dados. Os alunos que estão matriculados em bancos de dados também vão apresentar os trabalhos dia 17, durante a aula da professora de banco de dados. Eu vou lá participar também e avaliar o trabalho de vocês. A prova final ficou para o dia 23, mas pela conversa que a gente teve inicial, eu vi que vocês são alunos empolgados, gostam de programar, então eu espero que ninguém precise da prova final. Ferramentas que nós vamos utilizar nessa disciplina. Vocês estão livres para utilizar qualquer ferramentas que vocês queiram utilizar, desde que vocês usem a linguagem de programação Java. Essas ferramentas que eu vou indicar são as ferramentas que eu vou utilizar e mostrar para vocês ao longo da disciplina, né? Eu vou também desenvolver um projeto ao longo da disciplina e vou mostrar esse meu desenvolvimento utilizando essas ferramentas. Para começar, eu utilizo desde 2002 o sistema operacional Linux, como eu falei naquela videoaula que é o início da minha playlist sobre ferramentas. Se você quiser utilizar o Linux, vou ficar muito feliz em ajudar. Se você tiver qualquer dificuldade, pode contar comigo, a gente se comunica no Discord, por e-mail, a gente resolve qualquer problema que você tiver. Eu trouxe aqui alguns tutoriais bem legais para quem está iniciando no Linux. Como eu falei na primeira unidade, a gente não usa IDE, então eu indico aqui alguns editores de texto. O VS Code ele é um dos editores de texto
favoritos dos desenvolvedores web, principalmente front-ends. Ele é muito bom, muito bom. Agora, eu recomendo que vocês aprendam um dos dois editores de texto de terminal. Não precisa ser esses dois, tá? De repente, você conhece o Nano. Estou falando para Linux. Pode ser o Nano. Agora, esses dois são os principais, os clássicos, os mais raízes para desenvolvimento. E por que eu aconselho vocês a aprenderem a utilizar algum editor de texto de terminal? Hoje, os sistemas web, eles são muito importantes. Até os sistemas mobile, eventualmente, ele não é uma caixa isolada lá no seu smartphone. Muitas vezes, você tem um sistema que ele se comunica do smartphone com uma API que está na web. Essa API que está na web, na maioria das vezes, ela estará hospedada em um servidor que roda Linux. A maioria dos servidores roda um sistema operacional Linux. Então, se vocês forem se conectar com o servidor, você vai se conectar via terminal. Então, você vai alterar seu código que está no servidor, você vai alterar via terminal. Por isso que é importante conhecer um editor de texto no terminal. Ah, professor, essa disciplina eu vou manipular algum servidor? Não. Por isso que eu estou dizendo que não é obrigado. Eu já estou antecipando necessidades que vocês terão, muito provavelmente, como desenvolvedores. Então, se vocês quiserem aproveitar essa disciplina e aproveitar o meu apoio, as dúvidas que eu posso tirar para já iniciar nesse campo, seria muito útil para vocês. Outras ferramentas serão GitHub, como eu já tinha antecipado, vocês vão submeter o código de vocês no GitHub, e é lá que eu vou ter acesso, eu vou conseguir visualizar quem fez o quê, e conseguir saber o que vocês estão trabalhando a cada momento. Vou fazer também uma videoaula sobre o GitHub, já preparei o roteiro, só falta gravar e editar. Só, gravar demora e editar bem mais, mas enfim, vai sair. Eu recomendo, para quem quer começar a se acostumar com a sintaxe do Java, faz uma conta no URI. O URI ele é um sistema que ele tem problemas computacionais, você implementa um programa que vai resolver um dado problema, você submete a sua implementação no URI e ele avalia se a sua implementação resolve o problema ou não. Lá tem alguns problemas bem complexos que eu trabalho com meus alunos de análise de algoritmos. Não é o caso de vocês. Eu sugiro que vocês peguem os problemas mais simples do URI e resolvam eles como forma de estudar a Java. Então, Java é uma das linguagens que ele aceita que você escreva programas, pode ser C, C++, Java, nós estamos na disciplina de PO, então usem Java para fazer os problemas mais simples do URI, ajuda sim para reforçar e aprender a linguagem. Vamos utilizar o Figma para prototipação de interface, já estou editando a videoaula sobre Figma. Como vamos usar o Java? Vocês podem instalar o Java da Oracle ou o OpenJDK, qualquer um funciona. Estou fornecendo aqui todos os links, vou postar esse slide das aulas no Cigarra, então vocês vão ter acesso e vão conseguir abrir cada um desses links. Coloquei aqui também algum material sobre o Eclipse, que eu particularmente adoto como IDE. Tem algumas grandes IDEs para Java, tá? Eclipse, NetBeans, talvez sejam as maiores. Ah, Gabriel, quero usar NetBeans. Não tem problema nenhum, você pode usar o NetBeans. Agora, eu usei o NetBeans quando eu estava na graduação e depois que eu saí, eu adotei o Eclipse. Então, já que ele é o que eu adoto, se vocês tiverem alguma dúvida com o Eclipse, eu posso ajudar tranquilamente. Com o NetBeans, eu já não tenho ele, não uso, tá? SceneBuilder nós vamos usar para criar as interfaces gráficas em Java. E, além disso, eu deixei aqui alguns sites importantes para vocês que vão aprender Java. Já deixem nos favoritos de vocês que tem muito material bom nesses sites aqui. Além disso, eu também já postei algum material, alguns textos lá no Siga, que valem muito a pena. Quero deixar também algumas dicas para que vocês se deem bem nessa disciplina. E talvez essas dicas até sejam úteis para outras disciplinas, né? Mas, assim, pegando o nosso contexto de PO, façam todas as atividades. Isso é importantíssimo. Tanto as notas vêm das atividades, quanto será por meio das atividades que você vai fixar o conteúdo, que você vai fixar a linguagem de programação e que você vai fixar principalmente os conceitos de orientação a objetos. Além disso, tentem participar dos encontros síncronos.
Nós vamos tirar as dúvidas nesses encontros e é o momento que vocês vão ter para conversar comigo ao vivo. Por mais que não seja na mesma sala, mas já é bem melhor do que trocar uma ideia no Discord. Por mais que o Discord seja bom, mas trocar essa ideia ao vivo num encontro desse do Meet vale muito mais a pena. Assistam todas as videoaulas. Gente, eu preparo a videoaula com o maior carinho. Dá trabalho, eu faço um roteiro legal, eu me empolgo e faço um monte de coisa na videoaula, depois eu saio editando para deixar ela com tempo legal, que não fique tão cansativo para vocês assistirem. Então assistam as videoaulas e sempre, sempre tirem as dúvidas, não acumulem dúvidas. Não acumulem. O conteúdo da primeira unidade, ele vai ser importante na segunda unidade. O conteúdo da primeira e da segunda, ele vai ser importante na terceira. Então, não deixem a bola de neve das dúvidas se acumular e afogar vocês no final da disciplina. Se vocês forem sanando todas as dúvidas desde o início, vai dar tudo certo. E, claro, não deixem de estudar e, principalmente, nunca se rendam. Lembrem-se dos 300 de Esparta. Vão até o fim. Por mais que a coisa esteja difícil, você acha que não vai dar, mas dá. É que nem quando eu corria, um de vocês falou que corre, eu corria e eventualmente eu participava de um evento lá em Fortaleza que era um revezamento, sabe? Tinham equipes de 8, e cada um da equipe corria 5 quilômetros. A gente fazia aposta e tal, era uma brincadeira bem legal entre amigos. Antes de correr, para eu não perder, não ficar entre os últimos, eu treinava. E aí teve o último ano que eu participei, eu fui sorteado para correr no horário de 10 horas lá em Fortaleza. 10 horas em Fortaleza faz muito sol. Então, para me preparar, eu corria 10 horas aqui em Mossoró, que também faz muito sol. E o que acontecia? Eu corria 1 quilômetro. O primeiro quilômetro é aquele que já dá vontade de desistir. Mas eu não desistia. E aí, o segundo quilômetro era mais tranquilo que o primeiro. O terceiro também era mais tranquilo que o primeiro. Agora, quando dava uns 3,5 km para quarto, eu começava a ter a sensação de que eu ia morrer. Mas eu continuava. E foi aí que eu descobri que na corrida, quando eu achava que eu ia morrer, eu ainda aguentava correr mais uns 2 quilômetros. Então, se vocês acharem que está difícil na disciplina e que você está para desistir, você pode ter certeza que você ainda vai mais, vai mais, vai mais. Certo? Não desistam não, que eu tenho certeza que vocês têm plenas capacidades de ir até o fim. Para finalizar, eu queria deixar um vídeo, espero que esse saia melhor que o outro, para quem não segue as dicas. Se você não seguir as dicas, você vai chegar no semestre da seguinte forma. Senhor, não me desampare. Por favor, me proteja, Senhor. Livrai-me de todo mal. Por favor, meu Deus. Não quero isso para nenhum de vocês. Então, já vamos começar a seguir a primeira dica. A quarta dica ou a terceira, para não acumular dúvidas. Então, vamos a vocês agora. Eu vou olhar o chat e ver todas as dúvidas. Com isso, pessoal, espero ter tirado todas as dúvidas. Foi uma satisfação conhecê-los e eu faço votos para que nosso semestre seja muito produtivo. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu preparei com muito cuidado, carinho e atenção para vocês. Grande abraço e até a próxima videoaula.